Sejam todos bem-vindos ao canal Ciclo Curioso. Eu sou o professor Jailson Silveira e se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tecido conjuntivo propriamente dito. E dentro desse conteúdo nós iremos abordar os seguintes tópicos que são introdução, estruturas, classificação e funções. Fazendo então uma breve introdução sobre tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo ele pode subdividir-se em tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo especializado. E dentro dessas categorias podemos ainda subdividir em outras categorias, como por exemplo, o tecido conjuntivo propriamente dito ele pode ser dividido em frouxo e denso. E o denso pode ser modelado e não modelado. Já o tecido conjuntivo especializado, como o próprio nome diz, ele vai ser especializado numa determinada tarefa. A gente tem aqui no especializado o hematopoético, sanguíneo, cartilaginoso, ósseo e também o adiposo. No vídeo de hoje, a gente vai falar especificamente do tecido conjuntivo propriamente dito. Falando então das estruturas do tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo ele vai se estruturar da seguinte maneira. A gente vai ter primeiramente um tecido epitelial acima desse tecido conjuntivo. Teremos também uma lâmina basal, que essa lâmina basal ela vai delimitar o tecido epitelial do tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, que é o que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje, ele vai estar então abaixo do tecido epitelial. Então a gente vai ter tecido epitelial, lâmina basal e esse tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele se diferencia do tecido epitelial porque o tecido epitelial ele não vai apresentar vasos sanguíneos. O tecido conjuntivo ele vai possuir vasos sanguíneos, nervos e células sem justaposição. Então, quando a gente compara o tecido conjuntivo com o tecido epitelial ele vai ter células justapostas e não vai ter vascularização, ou seja, nós não teremos vasos sanguíneos no tecido epitelial. É por isso que quando a gente fere o tecido epitelial, a gente não sangra, justamente porque os vasos sanguíneos eles estão um tecido abaixo, no caso o tecido conjuntivo, que é o que nós estamos falando agora. Além disso, essas células elas não estão justapostas, ou seja, elas não estão muito juntas, como no tecido epitelial. Falando então de outras estruturas que nós encontraremos no tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo ele vai se caracterizar por ter as seguintes estruturas: células bastante diversificadas, substância fundamental e também fibras. Então, se a gente desse um zoom nesse tecido conjuntivo, seria mais ou menos isso que nós veríamos: um amontoado de células dos mais variados tipos, essa substância fundamental, que é também chamada de matriz extracelular, que enquanto no tecido epitelial a gente não tinha tanta essa matriz, aqui no tecido conjuntivo a gente já vai ter bastante dessa matriz extracelular circundando aí as células. Além disso, nós teremos as mais variadas fibras compondo aí a estrutura do tecido conjuntivo. Falando então das células do tecido conjuntivo, nós iremos encontrar as seguintes células desse tecido: fibroblastos, plasmócitos, mastócitos, macrófagos, leucócitos e também os adipócitos. E agora a gente vai ver então um pouco das funções de cada uma dessas células. A começar aí pelos fibroblastos, percebam que aqui a gente tem fibroblastos e fibrócitos. Essas são células praticamente iguais, só que a diferença delas é que os fibroblastos elas são umas células mais jovens. Por esse motivo, elas conseguem secretar muito mais substâncias. Já os fibrócitos elas são umas células mais velhas, mais antigas. Então os fibroblastos a gente pode entender como aquela célula nova que é responsável por produzir diversas fibras que vão compor aí a substância fundamental. Então os fibroblastos eles estão responsáveis pela síntese de fibras que estão na substância fundamental. Já os fibrócitos, como eu falei, são células mais velhas. E esse tipo de célula ela vai atuar mais na cicatrização. Então quando ocorre a cicatrização, são os fibrócitos que vão atuar, voltando então a se transformar em fibroblastos e aí produzir novamente fibras para recompor esse tecido que foi ferido. Outra célula que também nós iremos encontrar são os plasmócitos. Eles são originados do linfócito B. Os plasmócitos eles vão agir na produção de anticorpos. Temos ainda os chamados mastócitos. Os mastócitos, percebam que a gente tem no lado esquerdo um mastócito inativado
E na imagem da direita a gente tem um mastócito ativado, onde tem essas pequenas bolinhas amarelas. Então quando ele entra em contato com algo que ele não reconhece como fazendo parte desse corpo, ele vai produzir a chamada histamina e heparina. A histamina e a heparina elas vão agir na vasodilatação e também servir como um anticoagulante. Então é por isso que geralmente esses tecidos, no caso de uma alergia, a gente vai ter esse tecido muito mais avermelhado naquela região, justamente porque estão sendo liberadas essas substâncias para tentar combater aquele agente invasor. Já os macrófagos, eles são células que estão presentes ali no tecido conjuntivo. Eles são responsáveis pela chamada fagocitose, que também vai agir combatendo um agente invasor. Só que no caso da fagocitose, vão englobar essa substância ou esse indivíduo, por exemplo, uma bactéria. Então, se essa bactéria tentar invadir esse tecido conjuntivo, o macrófago vai lá, engloba essa bactéria e vai degradar ela e depois expulsar ela desse tecido. Então a gente vai ter aí o macrófago atuando na defesa desse tecido. Outra célula também que a gente vai encontrar são os chamados adipócitos. Os adipócitos vão ter livros que vão dizer que ele é um tecido especializado, mas isso não impede que a gente encontre ele no tecido conjuntivo propriamente dito. O que vai diferenciar a matriz do tecido conjuntivo propriamente dito dos tipos especializados é justamente a quantidade de células que a gente vai encontrar. Os adipócitos são células que vão atuar na reserva de energia desse tecido. Então, quando esse tecido precisar de energia, ele vai ter ali sua reserva armazenada aí nos adipócitos. Vale lembrar que nós teremos também o tecido especializado, chamado tecido adiposo, onde terá grande quantidade desse tipo de célula. Então, o que vai diferenciar um tecido conjuntivo propriamente dito dos especializados é justamente a quantidade de uma determinada célula presente naquele tecido. Outras células muito importantes são os chamados leucócitos. E aí percebam que a gente tem uma grande variedade. Temos aí então os linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Esse tipo de célula vai atuar principalmente na defesa do nosso corpo. Então vamos imaginar esse tecido agora ele sendo ferido. Quando acontece esse ferimento, pode ocorrer a chance das bactérias acabarem entrando nesse tecido. Esse tipo de célula eles estão presentes na corrente sanguínea. O tecido conjuntivo, como a gente viu, ele é repleto de vasos sanguíneos. Então percebam aí que esses pontos mais escuros, a gente pode considerar eles como sendo vasos sanguíneos. Então eles estão correndo ali pelos vasos sanguíneos e no momento como esse de um ataque de bactérias, eles irão sair desse vaso sanguíneo e irão atacar esse agente invasor. Nesse momento, então, a gente tem a eliminação desse agente invasor. Lembrando que cada um desses leucócitos vão agir de maneira diferente, seja no combate corpo a corpo ou através de substâncias lançadas nesse agente invasor. Então, todos esses tipos de células vão ter variados mecanismos para tentar combater esses possíveis agentes invasores. Vale lembrar que esse tipo de célula ela não está presente diretamente no tecido conjuntivo. São células que vão migrar dos vasos sanguíneos para o tecido conjuntivo, uma vez que esse tecido ele for invadido por bactérias e tudo mais. Outro ponto que vale salientar é que uma vez que essas células migram para o tecido conjuntivo, elas não voltam mais para os vasos sanguíneos, com exceção dos linfócitos que conseguem transitar livremente tanto pelo tecido conjuntivo como também pelo tecido sanguíneo. Falando agora da substância fundamental, a substância fundamental nada mais é do que um amontoado de substâncias que vão ajudar a preencher esse tecido. Então a gente tem aí glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas como sendo os principais componentes dessa substância fundamental. Independente desses nomes, a gente tem aí a função dessa substância fundamental, que no caso é promover o preenchimento e adesão de tecidos. Então, a substância fundamental ela vai atuar promovendo o preenchimento desse tecido, além da adesão desse tecido a outros tipos de tecido, como tecido epitelial, entre outros tipos de tecidos. Falando agora das fibras, as fibras a gente vai encontrar 3 tipos de fibras no tecido conjuntivo, que são as fibras colágenas, elásticas e reticulares. E essas fibras elas terão como função nesse tecido ajudar dando a forma e também a consistência desse tecido, podendo ser em alguns casos mais rígidas ou em alguns casos mais elásticas.
Falando agora da classificação do tecido conjuntivo propriamente dito, como nós já vimos, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e tecido conjuntivo propriamente dito denso. Dentro do tecido conjuntivo propriamente dito denso, nós temos ainda uma subcategoria que a gente pode classificar em denso modelado ou denso não modelado. Então agora a gente vai ver um pouco da característica e função desses tipos de subdivisão do tecido conjuntivo propriamente dito. Começando aí pelo tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, esse tipo de tecido ele vai se caracterizar por ser um tecido delicado, flexível e pouco resistente à tração. E ele é o mais comum dos tecidos conjuntivos. Então a gente vai encontrar eles nas mais variadas partes do nosso corpo. Então, como funções, ele preenche espaços, ele vai servir de apoio para outros tecidos, vai ajudar na nutrição e também na cicatrização. Então a gente vai encontrar esse tipo de tecido preenchendo órgãos, nervos e também vasos sanguíneos. Já o tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele tem como característica ser um tecido adaptado para proteção e resistência, ou seja, é um tecido que aguenta mais impacto, justamente por ele ser um tecido menos flexível. Vale lembrar que o tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele pode subdividir-se em modelado e não modelado. No caso do modelado, a gente tem resistência à tensão, ou seja, é um tecido que ele está organizado em grandes feixes lineares, vai dar então essa resistência a impactos mais severos. Já no caso do tecido não modelado, percebam que as fibras elas estão meio desorganizadas. E esse tecido, por conta disso, ele vai ter sim resistência, só que ele vai ser um pouco mais elástico, diferenciando-se então do tecido modelado, que apresenta uma rigidez maior. Então agora a gente vai ver onde a gente encontra esses tipos de tecido. Então no caso do tecido denso modelado, a gente vai encontrar ele principalmente nos tendões e ligamentos. Já o não modelado, a gente vai encontrar revestindo cartilagem, osso e também alguns órgãos, como por exemplo o baço. E agora, para finalizar, a gente viu ao longo desse vídeo que o tecido conjuntivo ele vai apresentar uma diversidade imensa de células. E essas células elas vão atuar nas mais variadas funções. Então a gente vai ter como funções do tecido conjuntivo propriamente dito as seguintes: ele pode preencher espaços, vai servir de apoio entre um tecido e outro, proteção contra agentes invasores, resistência, flexibilidade, armazenador de substâncias e pode atuar também na cicatrização. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e caso tenha ficado alguma dúvida ou você queira deixar alguma sugestão, pode deixar aí seu comentário. E se você acha que tem aquele curioso que vai se interessar pelo assunto, não se esqueça de compartilhar e nos seguir nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.